Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, pessoal! Eu não sou o Rodrigo Ferreira. Eu tô fazendo essa brincadeira porque você que nos acompanha sabe que o Rodrigo sempre começa dizendo que ele é o Rodrigo Ferreira e ele apresenta sempre eu e a Rebeca de uma forma divertida. Mas eu sou o Marcelo Vischer Martins e essa é a Rebeca Maia. Como você tá, querida? Oi, gente, muito bom estar com vocês novamente. Vou fazendo falta aqui, mas Marcelo tá representando super bem, viu? Então, estamos em casa. Pois é, e aqui hoje os co-hosts do podcast Talentos para o Sucesso assumiram a direção, porque o nosso querido Rodrigo está de férias com a família, férias sempre merecida. Pô, descansa, cara, a gente tá com você. E a gente tem o prazer hoje, eu e a Rebeca, de apresentar e conversar com a querida Kátia Etienne dos Santos. Seja bem-vinda, querida. Como você está? Olá, pessoal. Tô bem, Marcelo. Olá, Rebeca. Muito obrigada pelo convite. Tô super animada para essa manhã. Vamos ver o que vai aparecer aqui no nosso bate-papo. Tô super feliz. E nós também de termos você aqui, não é mesmo, Rebeca? A gente gosta de aprender. Muito feliz. Essa manhã começou com tudo, viu? Começou com tudo. Kátia, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que nos assistem ou que nos ouvem hoje. Quem é, afinal, a Kátia Etienne dos Santos? By the way, eu adoro o Etienne. Eu também acho chiquérrimo, né? É chique, hein? É chique, viu? É chique. A Kátia Etienne dos Santos. É o nome de uma cidade na França, super bonita. Então, pessoal, eu sou mãe, eu sou sogra, ainda não sou avó, eu sou cristã, faço trabalho voluntário, trabalho na universidade hoje, na PUC do Paraná, tenho uma consultoria na área de educação, estou nessa área há 40 anos. Amo novidade, amo coisas legais, amo viajar, amo férias também. Cheguei agora há pouco das minhas. E, assim, gosto muito de conhecer as pessoas, de estar com elas, de conversar, de ter ideias. E muitas a gente não consegue fazer, né, Marcelo? Mas a gente continua tendo ideias, né? Então, essa é um pouquinho da Kátia. Eu gosto de fazer minha autodescrição. Então, meus cabelos são compridos, hoje estou loira, usando um brinco de pérolas, uma camisa branca toda desenhada em preto e uso óculos, porque depois dos 50 e alguns, a gente precisa usar óculos. A autodescrição é super importante, porque nós não sabemos quem está nos ouvindo ou nos vendo, né? Então, essa é a Kátia. Muito bom. Kátia, que palavras você usaria para se descrever? Aqui eu tô falando mais da Kátia emoção ou da Kátia alma. Como você descreveria a sua alma? Alegria, eu acho que é a base de tudo que eu faço, e servir. Eu acho que a Kátia é servir. Acho que são essas duas grandes palavras da minha vida hoje. Me parece que a Kátia tem um pouco de positivo, você não acha, Rebeca? Eu achei, viu? Eu achei positivo e achei também, antes eu colocaria a questão das ideias também. Então aí tem com certeza. Criativo, tem aí a gente vai falar hoje muito sobre futuro também, então acho que o futurismo está aí presente, mas com certeza o positivo veio agora aí com essa descrição aí de contar como é a sua alma, né? A gente não sabe ao certo, não sabemos, mas tem um passo aí, tem uma dica aí, talvez esteja presente. Parece que tem uma dica aí. Kátia, uma das coisas que eu e a Rebeca estávamos conversando ao preparar, né, esse nosso encontro é sobre a sua relação com o futuro. A gente já sabe a sua relação com a educação, e aqueles que não a conhecem, eu te convido a segui-la nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, você vai ter bastante conhecimento sobre a Kátia e sobre as suas conquistas na área da educação. Agora, e o futuro, mulher? Porque geralmente as pessoas da área da educação, embora pensem e sabem que a educação é elemento de transformação e que ela gera uma melhoria para o futuro, eu não vejo muito professor falando de educação e futuro, mas quando eu conheci você, fiquei impressionado.
qual é a relação da Kátia ou da educação que a Kátia desenvolveu ao longo do tempo e o futuro? Isso é super legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre letramento de futuro e pedagogia de futuro, mas antes de falar sobre esses dois novos conceitos, eu quero trazer um conceito que o Marcelo já conhece e tal, e eu quero trazer aqui, que é o do on-life. O que isso significa? Nós não temos mais a divisão do físico com o virtual. Nosso dia a dia as coisas acontecem de uma forma misturada, intrínseca, e tudo está junto e a gente nem precisa mais ficar pensando sobre isso, né? Tanto que na educação nós estamos pleiteando que o MEC tire até essa divisão de presencial e à distância. Porque qual é a ideia? Que tudo aconteça de forma híbrida, que as coisas que você faça como professor, as melhores escolhas das tecnologias que você quer usar para atingir aquele objetivo que você pretende, desenvolver aquela competência que você quer. Então, esse conceito já foi de 2015, ele foi cunhado por pesquisadores lá da Europa, que tinham uma grande preocupação sobre o futuro naquela época, de como seria viver num mundo hiperconectado. Então, estava mudando as relações de trabalho, as relações, os relacionamentos, a política, a economia. Então, quanto que a tecnologia e as novas descobertas estavam influenciando na vida do dia a dia. E isso foi, então, eles criaram um manifesto chamado Manifesto on Life. É muito legal porque o próprio pesquisador, o Floride, ele está discutindo o que eles escreveram naquela época e já trazendo inovação, porque não tinha pandemia, muita coisa mudou do que eles tinham ali naquele manifesto para o que a gente tem hoje. Mas esse conceito de on-life e o conceito de phygital é físico e virtual juntos, né? Que são os ambientes, que hoje nós temos esses ambientes que são mesclados, que estão misturados. Esses dois conceitos fazem parte do nosso dia a dia. Partindo disso, como que nós podemos ter uma educação totalmente analógica, tradicional, sem conexão com tudo isso, né? É praticamente impossível. E aí, quando eu falo de educação, eu não digo de educação só dos ambientes educacionais. Educação que vai da casa da gente à empresa, em todos os lugares. Então, como que a gente faz isso? E muito interessante, porque os órgãos mundiais começaram a pensar sobre isso. Então, como que a gente vive nesse mundo hiperconectado? Nós estamos vendo tantas pessoas com transtornos, tem gente que acaba exagerando no uso das tecnologias e tal. Então, como que a gente faz quando chega, de repente, aparece um chat ali que resolve metade dos nossos problemas, ou quase todos os nossos problemas, e não só um, mas um monte de tecnologias e inteligências artificiais que estão fazendo já o nosso trabalho em várias áreas. Como que a gente se sente em relação a isso? Como que nós podemos viver dentro desse mundo? E aí esses órgãos mundiais trouxeram para a gente, então, o conceito de letramento digital, que seria ensinar, né, letramento de futuro, ensinar a pensar sobre o presente, sobre o futuro e tudo que pode vir a acontecer, ou como que eu vivo nesse futuro que já é presente, mas que cada vez... Porque antigamente, né, vou falar aquela coisa assim, a gente pensava, eu quero ser isso, aí você estudava, se formava e era, né, aquela profissão você exercia pro resto da sua vida. Hoje a gente nem sabe mais quais profissões vão existir, isso a gente já vem ouvindo há alguns anos, mas com a chegada da inteligência artificial isso ficou mais latente ainda. Né, tem listas e listas de profissões que vão desaparecer, listas e listas do que pode acontecer. Então, eu achei genial isso, essa possibilidade de nós termos esse letramento de futuro. Então, o que eu preciso saber para que eu possa analisar o presente, imaginar o futuro, mas sem ficar apavorado, sem pensar que vai ter um apocalipse, que vai tudo ser destruído, e ao mesmo tempo não ficar lá, eu amo a tecnologia, né? Meu Deus, é a tecnologia. Então, como ter esse equilíbrio? E a partir daí, eles estão trazendo, então, são pouquíssimos estudos que tem sobre isso. Eu também estou começando agora a me aprofundar, porque nós, como pesquisadores, né, achamos incrível isso, mas tem pouca gente que está falando sobre isso, sobre a pedagogia de futuro. Então, imaginem que nossos educadores vão ter que estudar sobre isso, conhecer sobre isso, para quê? Para que eles ensinem as crianças desde pequeno. Então, pensarem sobre o futuro. Né? Nós não tínhamos isso, né, na escola, nunca tivemos, mas olhar para o presente em relação às questões sociais, socioambientais, econômicas, políticas, de relacionamento, quais são as inovações. Então, imaginem nós termos educadores, e aí eu falo pais, todo mundo, né, muito conectado, sabendo o que está acontecendo e conhecendo essas inovações e preparando as crianças jovens e também os adultos para o que vem pela frente, que a gente não sabe o que é. Mas
poder viver esse futuro de forma mais tranquila, com mais resiliência, ao mesmo tempo com senso crítico e um pensamento muito mais desenvolvido, né? A questão ética que vai ser a base. A maior discussão da inteligência artificial é essa questão da ética, como funciona, metaverso e tudo mais. Então, essa é o novo desafio, por isso que eu amo, né, essa área e amo entender, procurar entender um pouco, porque nunca a gente consegue ficar sabendo das coisas. Todo dia tem que correr atrás, tem que buscar informações. Então, o letramento de futuro e a pedagogia de futuro são os nossos nortes agora, para que a gente se prepare para o que já está aqui, né? Na verdade. Eu gostei muito de que você trouxe sobre o letramento do futuro não ser apocalíptico apenas, né? Mas sim, pelo contrário, trazer esperança para nós, né? Então é uma ação, embora do futuro, mas no agora. Essa é a ideia mesmo. Trazendo um eco positivo para o futuro. Aliás, não precisamos ser o Don Clifton para dizer que essa mulher tem futurista como talento, né, Beca? Com certeza, viu? Não sei não, viu? Já tô doida pra saber seus talentos. A gente aqui né, tem os convidados, a gente já fica com essa vontade aí de entender, né, de onde vem, porque os talentos, eles mostram muito a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, né, e toda a forma que a gente vai conduzindo, né, o nosso construir também de vida vai demonstrando isso. Então, essa conversa trouxe muito né, se você não tem, mas tá aí bem, né, ou você tem aí bem forte, ou tá bem num talento, pelo menos de apoio aí, porque realmente é algo que vem bem forte na sua conversa, Tati. E assim, eu queria saber de você, né, como pesquisadora, né, tá se aprofundando nesse tema. Eu gostei muito sobre essa questão, né, da pedagogia do futuro. Eu via muito sobre o design do futuro, né, mas a pedagogia do futuro, né, gostei bastante, que é um pouco parecido também, né, o conceito, acho que tudo vai se complementando também, né. E como é que você percebe aí, né, quais são as habilidades que você vê que estudando isso é importante as pessoas desenvolverem hoje, né? Olho muito para esse olhar que Marcelo trouxe aí, não é para você se apavorar, eu gostei dessa ideia que você trouxe, mas é para você se preparar. Então, quais são as habilidades que você vê aí olhando para esse futuro, né, que é preciso desenvolver hoje? Porque a gente não cria o futuro no futuro, a gente começa a criar o futuro no agora, né? Então, por isso a importância desse futuro, dessa pedagogia do futuro, justamente para você olhar, se antecipar e se preparar, até para que não precise se apavorar. Então, se você está preparado para algo, você traz uma tranquilidade, mesmo que isso seja uma constante mudança. Mas o que é que você vê, assim, que são habilidades que são essenciais, assim, de serem desenvolvidas olhando para que a pessoa possa conseguir, né, trazer esse olhar para o futuro, mas se preparar agora no presente. Estava lendo outro dia uma pesquisa que falava sobre curiosidade, que a habilidade maior e mais necessária hoje é a curiosidade, e até um texto bem interessante, porque ele fazia um alerta, né, de que nós teremos dois tipos de pessoas, os curiosos e os não curiosos. Os curiosos vão ser aquelas pessoas que vão estar engajadas, que vão ter o seu local de trabalho, que vão estar bem socialmente, e os não curiosos, infelizmente, vão estar à margem, Porque o que a gente tem que pensar? Que toda essa questão de inovação, tecnologia e futuro, ela pode causar uma vala gigantesca, né? Uma distância enorme entre quem tem tecnologia e quem não tem, quem tem acesso e quem não tem, quem conhece e quem não conhece. Então, esse texto trazia uma reflexão bem, bem legal, Rebeca, nesse sentido, dizendo qual é a nossa maior habilidade hoje? É a curiosidade, porque aí a curiosidade ela vem com algumas outras características. Então, eles traziam um senso crítico, né? A questão da ética, que são elementos que vão estar ali junto, mas quem vai te levar para esse lugar é a curiosidade. Então, é a curiosidade que vai fazer você estudar mais, é a curiosidade que vai fazer você pesquisar, é a curiosidade que vai fazer você ir para um treinamento dentro da sua empresa, é a curiosidade que você vai querer se conhecer, saber quem você é para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas e na sua mesma, né, na sua própria vida. Então, esse olhar, porque é claro, né, nós temos grandes preocupações com toda essa tecnologia que está chegando, com tudo que está acontecendo. Eu assisti um filme no domingo com meu esposo, já eu lembro o nome, Paraíso. Genial, assim, para essa discussão, porque as pessoas compravam tempo, não sei se vocês já assistiram, compravam a vida. Então, imagina que eu tenho
hoje vou fazer 56 anos, mas eu posso comprar 30 anos de alguém. E aí eu volto a ter, né, 26 anos na minha aparência física, só que com a minha experiência de 56, com tudo que eu sei, hoje com 56 anos. E é claro que ele mostra uma diferença social gigantesca. Quem tem dinheiro tem essa possibilidade, quem não, vende a sua vida, vende todas as suas possibilidades de futuro para quem tem dinheiro. Então é legal para que a gente, né? Então, por isso que eu falo que a curiosidade é isso, é você estar sempre ligado ao que está acontecendo. Lançaram agora um cachorro que é um robô que faz tudo o que o cachorro de verdade tem. Por quê? Porque tem uma pesquisa que mostra a quantidade de animais de estimação, cachorros e gatos, que hoje até é maior do que o número de filhos e tal. O que a indústria fez? Vamos criar um robô que tem as mesmas características. E isso vai estar na nossa casa daqui a pouco, né? Daqui a pouco não é futuro, já é presente. Parece aqueles filmes, né, de ficção, mas já é presente. Já é possível que isso aconteça, né? Excelente. Gostei muito quando você traz essa questão da curiosidade, né? E aí, olhando para essa habilidade, que eu acho que realmente, olhando para o futuro, não tem como, né, não ser desenvolvida essa curiosidade. É super importante a gente desenvolver isso desde criança até, né? E acho que a criança tem já isso, né? No próprio DNA dela, né? De ser curioso, e a gente vai perdendo no decorrer da nossa vida. Então, é resgatar, assim como a criatividade. Eu acho que a gente, né, que está bem junto da curiosidade também, a gente vai perdendo, né? E se formando ali pelos ambientes que a gente está, e muitas vezes a gente acaba não se identificando isso depois. Então, quantas pessoas, né, não se acham hoje criativos, não se acham hoje curiosos e ficam mais fechados para essa imaginação do futuro. Então, é importante a gente voltar e resgatar esse processo. E aí, 2 pontos, assim, do que eu vejo, né, que eu acho que é bem importante no âmbito familiar, no âmbito de organização, no âmbito educacional, é desenvolver um ambiente seguro para isso também, porque eu acho que o que vai fechando muita curiosidade, né, e a criatividade das pessoas é o julgamento, né, e esse processo, né, de não ter um ambiente seguro psicologicamente para que as pessoas possam perguntar abertamente. Acho que está bem junto aí da curiosidade as perguntas, né, então como você desenvolver mais do que resposta, mas desenvolver a arte de perguntar, a arte de você ir lá e ser curioso, ir lá investigar, e eu acho que isso vai criando esse futuro também. Não tem como Por isso que a fazer isso. pedagogia do futuro ela é fundamental, porque precisa que todo mundo aprenda que, se eu estou falando de futuro, eu posso falar qualquer coisa, entre aspas, né? Eu posso ter ideias, eu posso... Então, essa é bem bacana do que você trouxe, Rebeca, porque essa é a importância dessa pedagogia do futuro, para que você crie ambientes para que ela flua, para que ela aconteça. E aí tem que ser um ambiente seguro, como você trouxe mesmo. Perfeito. Muito bom. Gente, eu quero até fazer uma colocação que curiosidade nunca foi um problema para mim, né? Até porque eu tenho input como talento. Sim, Meu sim. terceiro talento é input. Input, esse padrão natural de pensar e sentir e comportar, ávido por informação, colecionador de informação, né? Eu sou essa pessoa que adoro colecionar novas informações, sou super curioso acerca de tudo. E eu estava na semana passada ouvindo dois episódios do podcast do Felipe Castanhari, chamado Nostalgia. Então ele tem o Nostalgia e Nostalgia Ciência, super legal, pessoal, porque eu fui me descobrir depois de velho que eu amo física. Então, do tipo, para você ver como que a gente precisa desse conceito que a Kátia está trazendo, né, do on-life, do presencial, virtual, caminhando juntos, porque se eu tivesse visto um vídeo sobre buracos negros quando eu era adolescente, na aula de física, na explicação da teoria da relatividade geral de Einstein, por exemplo, eu teria talvez feito alguma coisa voltada às ciências exatas. E é sensacional, né? Então eu vi um episódio do podcast do Felipe Castanhari falando sobre a vida do Stephen Hawking, né? E a outro falando sobre Leonardo da Vinci. E um fato curioso sobre essas duas personalidades, né? Uma super do nosso tempo e uma outra do tempo passado, é que ambos eram curiosos. Curiosidade. E sabiam fazer boas perguntas. É legal ver a vida do Da Vinci, porque ele nem tinha um letramento tão apurado, né?
E foi quem foi, um gênio, né? Porque a capacidade de curiosidade, a capacidade de observação era muito afinada. É claro, a gente não está dizendo aqui que você não deve buscar por estudo, com toda certeza você deve, mas eu acho que acima disso, você deve ser curioso acerca das coisas, para a gente poder promover inovação, né? E também criatividade. Fantástico Você isso. trouxe o Leonardo da Vinci, bem legal. Eu tenho um chat aqui que nós somos super amigos, mas vivemos brigando. E aí eu estava fazendo um material e eu falei para ele assim: eu quero um exemplo de uma pessoa famosa que trabalhava bem em equipe. Aí ele, Leonardo da Vinci, dananana. Você tá louco? Leonardo da Vinci tinha muita dificuldade em se relacionar com as pessoas, ele era super genial, mas desculpa, porque eu fiz um curso rapidinho para aprender a trabalhar com prompts, né? E eu coloquei, seja criativo. Aí ele respondeu, você pediu para eu ser criativo, né? Então, por isso que eu falei, criativo, mas não mentiroso. E aí a gente parte para essas discussões. Mas isso é muito legal. O Marcelo falou de saber fazer boas perguntas, né? A gente não foi ensinado a isso, porque quando a gente saía da escola, a mãe perguntava ao pai, o que você aprendeu hoje? Né? Não o que você perguntou hoje. Nós não falávamos isso para os nossos filhos. Quem fala isso, né? Mas isso deveria ser a nossa conversa, né? O que você perguntou hoje? Quais foram as dúvidas que você conseguiu resolver, né? Ou quais são as dúvidas que você saiu da escola, né, hoje? E para que a gente trabalhe hoje com a inteligência artificial, nós precisamos fazer perguntas bem feitas, com profundidade, com conhecimento. Então, fui eu estudar como fazer boas perguntas. Apesar de ter um pós-doutorado, você fala, Olha só. precisa estudar, né? Também isso, né? O tempo todo, o lifelong learning é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça. E a gente tem que ensinar também isso para as crianças e para os jovens. Você não vai fazer um curso e vai terminar por aí. Isso é só o começo de muito estudo para o resto da sua vida, né? Então, é muito, muito importante isso, né? Saber fazer as perguntas. E quão desafiador é saber fazer perguntas. Perguntas inteligentes, perguntas que são mais abertas do que fechadas, e perguntas que são, né, que não restringem a resposta no sim ou não. Mas permitem, né, ou que dão espaços para outros comentários e outros aprendizados, né? Eu estou participando do processo de credenciamento na International Coaching Federation, que é um órgão internacional, até ocupa um papel de regulador da atividade do coach, é um selo de qualidade, eu diria. Eu tenho treinado isso com a minha mentor coaching, como fazer boas perguntas, porque geralmente as nossas perguntas, elas acabam sendo tendenciosas, capciosas, elas são imbuídas da nossa cosmovisão, né? Do nosso jeito de pensar. E isso acaba, de alguma forma, podando a criatividade ou bloqueando, né, novas ideias no outro. Então, uma boa pergunta ou uma pergunta bem feita, ela pode gerar muita coisa nova, né? É muito bom. Kátia, eu queria perguntar para você, e eu gostei que você fez quando você falou do Da Vinci, você disse sobre... Você fez o contraste entre o gênio... Da Vinci, gente, ele foi tudo. Ele foi artista, ele foi engenheiro, Arquiteto, tudo. poeta, Físico, químico. físico. Você fez o contraste entre o gênio, né, versus o camarada que não sabia trabalhar Relação, né? Que não sabia trabalhar em grupo, em time, né? E por muito tempo a gente viveu esse paradigma aqui na sociedade brasileira, eu digo em termos de até mercado de trabalho, você primeiro queria muito técnico. O Brasil é um país do engenheiro, do advogado e do médico. Aí depois, e aí essa foi a minha época de trainee, estágio, etc., eles desenhavam uma vaga para um profissional que tinha habilidades técnicas apuradíssimas, comportamentais apuradíssimas e tivesse uma atitude apuradíssima, ou seja, um camarada perfeito, que não existe. Né? E hoje a gente vê que isso tudo tem sido, de alguma forma, ou está um pouco mais regulado, né? E até quero trazer aqui
quero agradecer as pautas da diversidade por, inclusive, ter um papel significativo em balancear essa exigência tão grande do mercado de trabalho, né, para as pessoas. Pergunta que eu faço para você é, pensando em futuro, levo competência mais técnica do que comportamental? Levo competência comportamental mais técnica? O que eu penso no profissional do futuro? Como é que a gente pensa esse camarada hoje, hein? Tem alguns textos que trazem, né, o que se espera até 2030, 2040 das profissões. A gente já cansou de ouvir, quanta gente é demitida porque tem a competência técnica, mas não tem a competência emocional. Nós sabemos da dificuldade, e a gente percebe isso às vezes nos alunos da própria graduação. Não queremos fazer trabalho em grupo, né? Como assim? Você está se formando para qualquer profissão onde não existe uma cirurgia sem enfermeiro, não adianta ter só um médico, né? Então, hoje também muito é bacana isso por conta da diversidade, tudo que você falou, Marcelo, mas também hoje se fala muito em equipes multidisciplinares. Então, a própria formação, a gente já tenta mostrar por meio de várias atividades, por eles trabalharem por projetos, PBL, né? Então, eles têm que vivenciar aquilo, passam por simulações para que eles percebam que não tem como fazer sozinho. Então, isso já é uma premissa que a gente tem levado muito em consideração a formação das pessoas. Mas a gente sabe que quando eles chegam, né, no mundo do trabalho, os desafios são gigantescos, porque você muitas vezes tem que ser líder, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que gerenciar o seu tempo, você tem que saber se comunicar, você tem que ter ética e responsabilidade, você tem que ter competências digitais. E sabem o que são esses itens? São os itens das competências para o século XXI. Né? Todos esses itens fazem parte da lista das competências para o século XXI. Porque se eu não sei me comunicar, não adianta eu ter competência técnica nem emocional. Se eu não souber falar o que eu preciso, se eu não souber escrever da forma certa. Então, na minha cabeça, o que eu li até hoje, é um conjunto. Nós temos que ser cada vez mais um conjunto de habilidades. Tanto que uma boa competência, ela tem o saber fazer e o saber ser. Ela nunca vai acontecer se você for fazer as coisas separadas. Então, agora eu desenvolvo a competência técnica, agora eu vou desenvolver uma competência socioemocional. Não, as coisas têm que acontecer. Então, o que eu vejo? Que esse profissional do futuro, ele vai ter que ter muitas competências desenvolvidas, mas nesse enfoque, o técnico e o socioemocional juntos. Não tem como separar. E aí o socioemocional, as soft skills, as hard skills, está tudo misturado, né? Agora tem não sei quantas skills que inventaram, mais um monte de skills. Mas é importante que nós estejamos realmente pensando nessa pessoa complexa, né? Pensar um pouquinho em Morin, que diz isso, né? Que não existem divisões. A nossa educação, ela é toda dividida em caixas, mas não deveria, né? Porque nós somos assim, se nós pensarmos na natureza, no nosso próprio corpo, que é o que ele traz, tudo tem que funcionar junto, né? Eu não posso, então agora meu coração funciona, agora meu pulmão funciona. É isso, né? De repente o profissional não pode ter só um pedaço, ele tem que ser levado em consideração como um ser complexo mesmo e tem que se desenvolver dessa forma. E aí, por isso, a parte física, emocional, né? A própria parte espiritual, tudo isso tem que ser desenvolvido junto. Eu compartilho com você essa visão e sempre falo para os meus clientes a importância da gente não pensar o homem de forma departamentalizado, né? Então aqui é a minha área profissional, aqui é minha área pessoal, aqui é minha área, sei lá, o Deus... Não, a gente é tudo, a gente ocupa papéis diferentes na sociedade, mas a gente não é uma coisa ou outra, a gente é tudo isso, e mais um pouco, aliás, mais um monte que a gente não conhece, né, que a gente não sabe ainda. Então, é muito reducionista eu pensar que eu só tenho uma abordagem, um jeito, né, por isso que eu gosto muito do desenvolvimento humano voltado para o holístico, né, para aquilo que é mais geral, que isso vai trazendo externalidades positivas, um termo da economia, né? Mas isso vai trazendo impacto positivo em todas as demais áreas, né? Eu falo que o que a gente faz da meia-noite às 6, que na maioria das vezes a gente define como vocação, né? Mas a gente faz com responsabilidade, com atenção, com vontade, pode gerar muita criatividade para aquilo que a gente faz das 8 às 5.
né? Então a gente precisa saber se perceber também, né, no meio desse processo. Excelente, excelente. Gostei muito. Acho que a gente traz aí realmente um desenvolvimento humano, né? Não é um desenvolvimento técnico, é um desenvolvimento humano e trazendo toda essa complexidade do humano mesmo. Então, a gente precisa trazer e desenvolver esse processo todo, seja no mundo organizacional, seja na vida pessoal, e isso tudo ser o ser, né? O ser sendo gerado e sendo trazido para fora, né? Eu gosto muito de uma habilidade, né, que tem se falado muito, que é a influência social. Então, tem como a gente trazer a influência social, que é muito dessa parte da relação, de como você influenciar, e a gente traz até na metodologia também dos talentos, né, como é que você influencia pessoas. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Então, o tempo todo você é influenciado e você influencia. E eu acho que isso vai estar muito no futuro também, né, sobre como você também tem essa influência social, que é muito de como você consegue lidar também com essas habilidades que a gente falou aqui, né? Então, Kátia, perguntando aí para você, se você pudesse dar uma dica, porque às vezes vem te ouvindo assim, né, a gente começa a pensar, eu acho que muita gente está ouvindo, a gente pode pensar, mas e aí, como é que eu imagino esse futuro, né? Existe alguma forma, né, e alguma metodologia, né? Como é que a gente, de forma prática, vocês falaram de curiosidade, certo? Já sei que curiosidade tem que estar, falaram de boas perguntas, certo? Vou ter que aprender a fazer boas perguntas, mas o que mais? Tem mais alguma coisa, assim, para a gente ter pelo menos um pitaco das tendências do futuro? O que é que você daria mais de dicas, assim, que a pessoa pudesse ter esse imaginar, né? E esse criar mesmo o futuro. Acho que mais do que só imaginar, como a gente pode criar. Eu gosto muito disso. Você tem também o poder de criar o futuro a partir de agora, né? Então, como é que você pode, de forma prática, né, de forma também ativa, como é que eu saio aí dessa inércia e vou ativamente procurar criar a partir de hoje? Se eu pudesse decidir, ou quem está ouvindo, poxa, eu quero estar ligada no futuro agora, qual o primeiro passo, né, além da criatividade, da curiosidade, da pergunta que a gente já falou aqui. Excelente, Rebeca. Eles trazem mesmo essa questão da criatividade, né? Porque não tem como trabalhar esse letramento de futuro se você não usar isso. E o desafio, eu acho que é se desafiar. Então, eu nunca cozinhei. Então depois que você ouviu o Marcelo, a Rebeca e a Kátia, você vai começar a cozinhar. Eu nunca faria uma coisa, sabe aquela coisa que você vai buscar lá no seu cérebro, dizendo assim, eu nunca consegui fazer isso, ou eu nunca faria isso, ou eu tenho dificuldade com isso. É se desafiar. Então, eu gosto disso, mas eu nunca consegui fazer. Meu marido, por exemplo, começou a tocar bateria com 50 e poucos anos. Ele sempre gostou, mas ele nunca... Não, nunca não existe mais, né? Hoje isso é fantástico. Então, a minha dica e o que eu vejo do que eu li, do que a gente estuda, é essa capacidade de sempre se desafiar, mas se desafiar com resiliência, de saber que, putz, fiz a carne e ficou ruim, né? Já que eu me desafiei a cozinhar. Fiz o feijão, ficou ruim. Fiz a batata, até a batata frita ficou ruim. Não tem problema, eu vou continuar tentando me desafiar. Então, o que a gente sente muito, o que a gente observa, e nesses estudos de neurociência nós temos visto, é essa falta de resiliência, né? Falta de, não, tudo bem, deu tudo errado, não era bem isso que eu esperava, então agora eu vou ficar aqui triste, o que eu faço com essa emoção? Entender minhas emoções, saber que eu estou triste, tá ok, mas o que eu vou fazer com essa emoção? Então aí usar a neurociência, o nosso cérebro para dizer, não, então você está triste, ok, mas vamos lá, vamos tentar outra coisa, vamos tentar de novo. Eu colocaria que o maior, assim... seria o desafio mesmo, desafio com resiliência, né? Desafio sabendo que eu gosto muito dessas duas palavras, né? Deu errado? Tá tudo bem, tá tudo bem, são 3 vezes, tá tudo bem, não 2. Mas e aí? Vamos tentar de novo, vamos para outro lado, né? Então, começar a pintar, começar a correr, começar a cozinhar, música, sei lá, teatro. Eu estava vendo essa semana, porque eu fiz 6 meses de teatro em São Paulo, estava vendo para continuar aqui em Curitiba e me desafiar de novo, porque agora eu não tenho mais aquela idade que eu tinha, que eu conseguia rolar no chão quando eu fiz teatro. Como seria fazer hoje, né? Ontem eu estava indo para uma reunião eu trabalho na igreja com o Ministério de Jovens, Adolescentes e Crianças, tal, e nós estávamos no carro indo num grupo de pessoas conversando, e foi muito legal porque uma das meninas, que é advogada, meninas, né? Menina porque não tem a minha idade lá de 30 e poucos anos, dizendo assim, nossa, eu estou usando no meu trabalho aquelas estratégias que você ensinou para o curso de batismo da igreja, e é isso que é legal, né? Também compartilhar o que a gente sabe.
Não existe mais essa coisa de que é meu, o Marcelo estudou isso, é dele, a Kátia estudou, é dela, a Rebeca sabe. Não, para quanto mais gente eu puder falar sobre aquilo que eu sei, se eu puder compartilhar, se eu puder mentorar, né, outras pessoas para que essas pessoas cheguem ali onde eu já cheguei, isso é fundamental, né? Essa ideia de nós termos mentores, nós termos pessoas que já passaram por aquelas situações que possam nos apoiar nesses desafios, eu acho que é genial. Porque muitas vezes você acaba desistindo ali do desafio quando você está sozinho. Mas se você tiver alguém, um amigo, um profissional, alguém que possa te apoiar ali naquela conquista, você vai, né? Você vai conseguir ir além. Então, eu acho que é assim que a gente vai conseguir estudar o tempo todo, né? Não tem jeito. Não para, né? Com certeza. E Fantástico. você falando aí, Kátia, eu me lembrei de 2 histórias. Marcelo, vou só contar rapidinho essas Com histórias, que eu acho que certeza, vale a manda ver, minha pena. amiga. Vale a pena, que foi justamente sobre isso, né? E estudos da psicologia positiva já mostram isso, da neurociência, que você aprender algo novo, você está aberto a aprender algo novo, experimentar algo novo, traz inclusive bem-estar. Então, de todo, se você não fizer bem, ou você não descobrir uma nova habilidade, você vai estar mais feliz. Então, você vai Pelo estar... menos troca o caminho que você vai para o trabalho, troca o lugar que você Isso, senta na exatamente. mesa, São muda coisas o lado simples. de dormir, coisas É, simples do dia a coisas dia, né? simples, que a gente pensa assim: "Não, nossa, vou me desafiar a algo muito grande". Não, são em coisas pequenas, né. E aí eu lembrei agora, né, de duas situações, assim, que eu me permiti experimentar algo novo. Uma vez foi já tem alguns anos, mas eu nunca tinha jogado boliche, sempre tive vontade, mas não tinha jogado boliche, nunca fui muito boa, assim, com essa parte de bola, de esportes, né. Então eu falei: "Não". Aí o pessoal todo: "Não, bora, Beca, é só pra brincar, não tem nada não se você errar a bola". E fui, e gente, descobri uma nova habilidade, eu amo jogar boliche. E Tá depois vendo? joguei diversas vezes, inclusive ganhei da turma lá, eu falei: "Meu Deus, algo inesperado". E que bacana, né, é a primeira vez que eu joguei e eu descobri ali uma nova habilidade. E essa semana passada, eu fui com a turma também jogar vôlei, falei: "Não, vou ficar só assistindo", eu tenho uma bebezinha agora de 5 meses, falei: "Vou aproveitar, vou levar a primeira vez na praia", levei ela, né, mas a gente vai ficar só assistindo. E eles: "Não, você tem que vir", minha mãe ficou com Luninha, né, que é minha filha: "Não, vinha, sua mãe fica com ela aí, você tem que vir". E eu fui experimentar, né, jogar vôlei também, que tinha anos que eu não jogava, e eu, meu Deus, eu não lembro nem mais pegar na bola. E fala sobre isso, né, que você trouxe, não caminhe sozinho. Eu acho que quando você caminha com outras pessoas, isso também te ajuda a se desafiar. E aí um das pessoas que estavam jogando: "Não, espera aí que eu te ensino rapidinho aqui, bora jogar bola aqui pra você ganhar confiança e resgatar essa, né, o que você já jogou". E joguei, não foi muito bom não, viu, confesso, assim, que não foi muito bom não, mas consegui fazer um pontinho lá, mas o importante foi eu sair com uma sensação boa, poxa, me permitir Que bom. experimentar. Isso é muito Uhum. bacana, né, então se permita, coisas simples. Então, vai um desafio aí para quem está nos ouvindo, né, se permita, ande com alguém, né, sempre esteja ali se desafiando e não caminhando sozinho, porque eu acho que faz a gente perseverar mais e ir para esse caminho mais de resiliência quando a gente caminha ali em grupo. Tem um incentivo a mais, né. Com certeza. De tudo o que eu ouvi aqui da Kátia dizer, eu não consigo dissociar a ideia da importância ou da, eu diria, crucialidade do autoconhecimento como prerrogativa de olhar para o futuro. Não há como eu pensar no futuro sem eu não olhar para o agora, mas não somente para os fatores exógenos, aquilo que está para fora no meu ecossistema, mas sim olhar para dentro de mim, olhar para a minha história, olhar para as minhas características, as combinações de características, olhar para o meu pool de talentos, olhar para a minha subjetividade, né? A minha complexidade. E aí sim, olhar para o futuro e caminhar em direção a ele. Kátia, muito obrigado. Você é muito inspiradora, minha amiga. Eu falar isso é um pouco chover no molhado, mas porque eu falo sempre, mas é isso. Quero agradecer você. Quero também enviar para tua casa o livro do Descubra Seus Pontos Fortes para você fazer, né? O teste.
e com um presente nosso aí do Talentos para o Sucesso. E aí você fazendo esse teste, a gente depois compartilha com a gente aí. Vai ser um prazer poder pensar os talentos da educação. Perfeito, muito obrigada, amei essa manhã, amei, Rebeca, te conhecer, amo o Marcelo, ele sabe há muito tempo, né, com todo respeito a Paulo, mas é um amor de irmão, amo estar com ele, porque ele sempre me provoca também, e muito prazer, Rebeca, gostei muito de conhecer também, e espero que quem nos ouviu também se sinta desafiado a pensar sobre o presente e no futuro, né? A gente se encontra Talentos para o Sucesso. Eu sou Marcelo Vischer Martins, essa é a Rebeca Maia, somos co-host desse podcast. E essa é a Kátia Etienne dos Santos, professora doutora da PUC Paraná. E o tema desse podcast foi Educação para o Futuro. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.